Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, Pernambuco, esta casa de amor e trabalho, desejando desde já que 2023 seja o ano de realização das coisas do Espírito, através de todos os gestos e possibilidades de amor ao próximo, manifestados na atenção fraternal às necessidades materiais, morais e espirituais de todos os viajores dessa maravilhosa experiência carnal. Preliminarmente, gostaria que refletíssemos que entre as duas dimensões, a física e a espiritual, existem esferas com vibrações próprias, que servem de pousos para refazimento, de hospitais transitórios, que ali albergam recém-desencarnados, incapazes de alcançar mais elevadas zonas espirituais. Esferas de núcleos de sofrimentos compatíveis com as experiências infelizes que se hajam permitido àqueles que são atraídos por afinidade de ondas mentais e morais. Tal como nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra mediúnica Entre Dois Mundos, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Nas esferas intermediárias há uma ininterrupta movimentação de seres espirituais, em intercâmbio contínuo, dando-nos a ideia de que não existe estagnação no universo. Mas você pode estar se perguntando, por que este preâmbulo? O tema desta manhã, que nos foi solicitado, é: o Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula. Por quê? Uma pergunta que encontra guarida não apenas nos textos reflexivos sobre o assunto, mas na própria codificação espírita. Para compor esta reflexão, eu estudei e analisei 8 textos disponíveis na internet sobre o assunto, além de consultar as obras mediúnicas Nas Fronteiras da Loucura, Entre Dois Mundos e o Livro dos Espíritos. Sendo-nos permitido buscar uma base evangélica que desse substrato à reflexão, eu gostaria de lembrar que entre o Espiritismo e o Carnaval, que é a festa que se aproxima e que agora estamos vivendo, melhor dizendo, não existem barreiras intransponíveis, mas sim a possibilidade abençoada da criatura exercitar uma de suas prioridades existenciais. Que prioridade é essa? Saber escolher o que mais lhe convém, o que realmente deve ser priorizado como verdadeira diversão. O carnaval é uma festa,
numa festa de alegria, uma festa altamente participativa. E nós podemos, neste ensejo, buscar a palavra de Paulo de Tarso, quando ele afirmou de forma a não deixar dúvidas sobre a questão aqui enfocada, que é o carnaval. Disse Paulo no versículo 23 do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo coloca para nós duas balizas essenciais da doutrina dos espíritos: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. O livre-arbítrio, quando diz tudo me é lícito, eu escolho se quiser ou não. Mas nem tudo me convém quando aponta as consequências naturais de escolhas mal feitas. Mas há um sinal de alerta que eu gostaria de chamar a atenção de todos nesta quadra momesca. É possível que o carnaval de hoje destrua a saúde física e moral das pessoas, desnature a pureza dos sentimentos nobres e impeça maior expansão e expressão da caridade. É possível que isso aconteça. Não estamos afirmando que vai acontecer, apenas estamos aventando a possibilidade. Quando se fala na relação entre carnaval e espiritismo, não se pode deixar de revisitar as origens do carnaval. Naquilo que eu denominei nesta reflexão os primórdios das extravagâncias espirituais, não há um consenso entre os historiadores sobre a origem precisa e o local onde nasceu esse costume. Acredita-se que o carnaval tenha a mesma idade do homem e que tenha resistido à ação do tempo por meio da tradição oral. Ele não se acabou porque foi sempre transmitido oralmente entre os seres humanos. Sabe-se, por exemplo, que há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, homens e mulheres ainda presos aos mitos politeístas e às superstições, entregavam-se a rituais coletivos orgíacos, pintando os seus rostos, pintando os seus corpos, dançando, comendo, bebendo, em celebração ao ressurgimento da primavera, que seguia-se a estação invernosa. Com o passar do tempo, aquela festa que posteriormente recebeu o nome de carnaval, foi sofrendo alterações e variações conforme a região e a cultura de cada povo, mas sempre conservando a característica de festa profana, marcada por eventos populares, em manifestações sincréticas oriundas de ritos e costumes pagãos, que se caracterizam pela alegria desabrida, pela eliminação da repressão e da censura, pela liberdade de atitudes e críticas eróticas. Não se deve fazer nenhum juízo de valor sobre isso, mas apenas o relato histórico e as consequências naturais que são apontadas pela leitura na linha do tempo de como vem se comportando o ser humano neste tipo de festa. Sabe-se que entre os egípcios, por exemplo, havia uma festa de culto à deusa Ísis 2.000 anos antes de Cristo. Em Roma, se realizavam danças
em homenagem ao deus Pan, festas chamadas Lupercais. Havia na Grécia uma festa ao deus Baco, que lá era Dionísio, o deus do vinho. O Baco era o nome que recebia em Roma. E eram festas ou rituais dionisíacos ou bacanais em que se praticavam abusos de toda a ordem. Os bacanais de Roma chegaram ao ponto de haver sacrifício de seres humanos na alegria da festa. Se nós buscarmos um significado do carnaval do ponto de vista antropológico, nós perceberemos que ele é um ritual de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento são suspensas. Eu há pouco falei sobre a questão dos povos primitivos que faziam festas por ocasião da chegada da primavera. Pois bem, na antiguidade, os povos consideravam o inverno, como um reino de espíritos que precisavam ser expulsos para que o verão voltasse. Olha que interessante. Politeísmo puro, né? Então, o carnaval pode ser considerado como um rito de passagem da escuridão para a luz, do inverno para o verão, uma celebração de fertilidade, a primeira festa de primavera do Ano Novo. E evidentemente que isso tudo era celebrado com festas. Do ponto de vista etimológico, o verbete carnaval, a palavra carnaval, do latim clássico, ela vem do latim clássico carnem levare ou carnes levale, que significa, na tradução literal, a abstenção da carne. Algo que a Igreja Católica se apropriou e introduziu na Quaresma. A abstenção da carne. Ou seja, antes da Quaresma, na festa carnavalesca, o homem, o ser humano, dá vazão a tudo que lhe está represado. Mas depois, ele entra num processo de abstinência da carne com a finalidade de purificar-se. No latim medieval, o termo era conhecido como carne levarium, ou carne levaria, ou carne levamen. Essa palavra carnaval foi criada a partir da junção dos termos latino carnes, que significa carne, e o verbo levare, que significa tirar, levar ou afastar. Alguns etimologistas acreditam que o segundo elemento da palavra é formado, na realidade, pela palavra vale, que significa Deus, formando o significado a Deus, a carne. Ou, como desejam alguns, o aproveitamento das letras iniciais da expressão carne, nada, vale. Da palavra carne, C-A-R, da palavra nada, N-A, e da palavra vale, V-A-L. Carnaval. A explicação para este significado vem do fato da festa ser sempre comemorada antes da Quaresma. Como eu disse anteriormente, uma época em que a tradição católica ensina a abstinência no consumo de carne.
Se você me perguntar qual a lógica do carnaval, a lógica carnavalesca, já vimos do ponto de vista antropológico, sociológico, pela expressão de todas as energias reprimidas ao longo de um ano. Mas do ponto de vista econômico, ela continua sendo uma festa de grandes rendimentos financeiros. Estimulado pelo Estado, ampliada pela iniciativa privada e sorvida por pessoas daqui e de outras partes do mundo, especialmente no Brasil. Para as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, o carnaval é o melhor e maior produto turístico ainda. Alegam os especialistas que o carnaval cria emprego e renda, ainda que temporário. Gera impostos pelo consumo desenfreado, especialmente de bebidas. Favorece a rede hoteleira. Favorece o setor de alimentos, supermercados, restaurantes, lanchonetes. Os preparativos para essa grande festa eles são providenciados com meses de antecedência. Veja-se, por exemplo, um produto turístico famosíssimo que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. As escolas de samba preparam ao longo do ano as fantasias com que os integrantes irão desfilar nas largas avenidas, em meio às arquibancadas abarrotadas de espectadores. Lembrando lá o Circo de Roma, em que havia também as arquibancadas, os camarotes, onde ficavam as autoridades romanas assistindo aqueles bacanais. E os foliões surgem de diversos pontos do planeta, trazendo na bagagem um sonho em comum: cair da folia. No carnaval tudo vale. Pessoas respeitáveis, cidadãos dignos, pessoas famosas, se permitem, entre aspas, sair do sério nesses dias de carnaval. Isso, por exemplo, justificou a criação das máscaras venezianas, as máscaras do Carnaval de Veneza, 4, 5 séculos atrás, que eram utilizadas num baile de grande alegria e descontração, com elevada predominância na inversão de papéis. O que eu quero dizer com isso? Homens travestidos de mulheres e mulheres travestidas de homem, ambos escondidos por trás das máscaras, mas dando vazão a sentimentos reprimidos. Se o carnaval tem benefícios e lucros, ele também tem prejuízos. A folia de Momo tem o poder anestesiante de não deixar as pessoas visualizarem o day after, o dia seguinte. Qual é o pior dia para quem gosta de carnaval? A quarta-feira, que recebeu inclusive o adjetivo "ó quarta-feira ingrata". Chega tão depressa só para contrariar. Está na música. Iludidos pela falsa alegria, no carnaval nós vemos trabalhadores anônimos que andam às voltas com dificuldades financeiras o ano todo, mas gastam o que não têm para sentir o prazer efêmero de curtir 4 dias de completa insanidade, uma completa loucura. É comum, na época do carnaval, os malfeitores se aproveitarem da confusão, do ajuntamento de pessoas, para realizar diferentes crimes,
e com dificuldade de serem identificados porque eles acabam ficando confundidos com a massa humana que pula freneticamente. É comum no carnaval jovens e adultos caírem nas armadilhas viscosas das drogas alucinantes. Muitos misturando com álcool e chegando a óbito, enlutando famílias em nome de uma diversão de 4 dias. Esse é um lado da festa que podemos observar e que os espíritos também observam do lado de lá. Mas toda moeda tem 2 faces. Há outro lado dessa festa tão disputada, o lado espiritual. A outra face da moeda. Narram os espíritos superiores que a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e lamentavelmente mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as avenidas num triste espetáculo de graves e grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que trazem no mundo íntimo. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, a sintonia no universo, como a gravitação, é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo. E essa sintonia se dá pelos desejos e pelas tendências acalentados na intimidade do ser, e não de acordo com a embalagem exterior. Então a gente percebe que é graças a essa lei de afinidade que os espíritos das trevas se vinculam aos foliões descuidados, induzindo-os às orgias deprimentes, a atitudes grotescas de consequências infinitamente lamentáveis. Espíritos infelizes se aproveitam da onda de loucura que toma conta das mentes para concretizar vinganças cruéis planejadas há muito tempo. Ficam lá na espreita. Tramas macabras são arquitetadas no além-túmulo e levadas a efeito nesses dias em que Momo reina soberano sobre as criaturas que se permitem cair na folia. E dizem os espíritos superiores que nem mesmo as crianças são poupadas ao triste espetáculo, quando esses foliões das sombras surgem para festejar Rei Momo. Quantos crimes acontecem no carnaval? Quantos acidentes fatais de trânsito? Quantos prejuízos materiais? Quanta loucura! E como dizem os espíritos, enquanto, nossos olhos percebem o brilho dos refletores e das lantejoulas nas avenidas iluminadas, a visão dos espíritos contempla o ambiente espiritual envolto em densas e escuras nuvens criadas pelas vibrações de baixo teor. Olha aqui, que interessante. E, evidentemente, que esse cenário vai ter consequência. Consequências que se farão sentir por longo prazo. Há uma outra circunstância do carnaval, aliás, pós-carnaval, que é a questão do aborto. Eu costumo dizer que em novembro nascem os filhos do carnaval, os que nascem, mas a maioria
e os que são feitos no carnaval são abortados. Porque são fruto de envolvimentos levianos. Muitas vezes, na separação de casais que já não se suportam mais, depois das sensações vividas sob o calor da festa, no desespero de muitos, depois que cai a máscara. Por essa razão, devemos pensar, tudo isso é válido? Será que vale a pena pagar esse alto preço por alguns poucos dias? Basta que você, depois do carnaval, se esteja à frente da televisão ou do rádio e veja que os noticiários vão informar sobre a triste estatística de horrores. E que, particularmente, desde já, nós desejamos que você não faça parte dela. Mas por que o Espiritismo mantém uma atitude de neutralidade ante o carnaval? Nem condena, nem estimula. Razoavelmente fácil de ser respondido e entendido. Por ser uma doutrina apoiada na razão e ter no livre-arbítrio e na lei de causa e efeito dos poderosos elementos de explicação e convencimento, o Espiritismo não condena. Cada um escolhe o que achar melhor para si mesmo. Mas também não estimula. Se vai escolher, vai ter que arcar com as consequências. E aqui, neste momento, eu vou pedir permissão a vocês para ler o capítulo 6 da obra Nas Fronteiras da Loucura. Ler o capítulo 6 da obra Nas Fronteiras da Loucura, trazida a nós pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da pena mediúnica de Edivaldo Franco. O capítulo assim inicia: a cidade regurgitante era um pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, feericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que as milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. Esclarecer que esse relato do Manuel Filomeno de Miranda se dá no carnaval do ano de 1982, na cidade do Rio de Janeiro. Os grupos mascarados eram acolhitados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as induções nefastas que se permitiam transmitir. Outros, compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Então, a gente já vai elencando aí a parte ruim desta participação.
Podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias do horror de que padeciam seus habitantes em punição redentora, a que se arrojavam espontaneamente. As incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns pelos homens que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se lhe facultam no mundo íntimo. Fixados como clichês mentais, ressurgem na consciência e são recopiados pelos que lhes estão habituados, recompondo, na extravagância do prazer exacerbado, a paisagem de onde procedem e à qual se vinculam. A sucessão de cenas, deprimentes umas, selvagens outras, era constrangedora. Sempre atento, o mentor, com delicadeza, advertiu-me. Esclarecer que o mentor, nesse caso, é Bezerra de Menezes, que havia montado um grande posto de socorro para o Carnaval de 1982 no Rio de Janeiro. Diz Bezerra: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena, transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao querido amigo afetuoso. Ou seja, está trocando Jesus por Baco, deus do vinho. E diz mais Bezerra: sem dúvida, porém, a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Depois de breve reflexão, concluiu Bezerra: por enquanto, auxiliemos sem qualquer reproche, unindo o amor à compaixão, enfermos que somos quase todos nós, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. Então, Bezerra está usando de uma certa clemência, de uma certa generosidade, de uma certa coerência, dizendo que não deve se condenar, porque todos nós ainda somos espíritos em evolução, e os nossos irmãos desencarnados que estão no plano superior também estão em evolução. Mas continua a descrição do Manuel Filomeno de Miranda. O posto de socorro central localizava-se em praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados em pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalescos.
Providências especiais haviam sido tomadas pelos abnegados mentores da população brasileira, que arregimentaram peritos em atendimentos de emergência e voluntários que se prontificaram a auxiliar nos cometimentos. Anteriormente foram ministrados orientações e informes de importância, estabelecendo-se um programa para mais eficiente socorro e providências preventivas, com que se pudessem poupar quantos sintonizassem com os cooperadores da vilegiatura da paz. Muitos convocados e voluntários do nosso plano continuavam ligados a familiares que estagiavam no corpo, assim interessados em auxiliá-los ao tempo que se predispunham a atender a todos quantos lhes estivessem ao alcance. Estabelecera-se que o socorro somente seria concedido a quem o solicitasse, ampliando-o a todas as vítimas que padecessem ultrajes e agressões, violências e tragédias. De nossa parte, nenhuma insistência ou interferência indébita deveria ser assumida. Então estão respeitando a escolha das pessoas, mas só vão intervir naqueles casos mais graves. Desde a sexta-feira que as equipes arregimentadas tomavam postos, completando-se as providências. Na noite do sábado, quando os foliões surgiram e os bares ruidosos, carregados de bebidas, drogas e permissividades, tiveram início. Então, desde a sexta-feira, a turma já estava de plantão. À medida que nos acercávamos do posto central, a movimentação no local fazia-se maior. Trabalhadores do nosso plano diligenciavam atendimentos a pessoas encarnadas que, em parcial desprendimento pelo sono, rogavam ajuda para os familiares inexperientes que se arrojavam à folia enlouquecedora. Afetos que se preocupavam com a alucinação de pessoas queridas, que se desvincularam dos compromissos assumidos a fim de mais se atirarem no dédalo das paixões. Espíritos que pretendiam volver a carne e pediam oportunidade nos lances dos encontros irresponsáveis. Desencarnados que solicitavam apoio para pessoas amadas com problemas de saúde. Urgências para recém-desencarnados em pugnas decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, de desvarios sexuais, das interferências subjugadoras de seres obsedentes. Mas se parecia o local com uma praça de guerra, burlescamente apresentada, em que o ridículo e a dor se ajustavam em pantomima de aflição. A máscara do sofrimento, no entanto, fazia-se presente, convidando à compaixão, à solidariedade. Não se creia, advertiu-me o benfeitor, com discrição, que todos quantos desfilam nos carros do prazer se encontram em festa. Incontáveis têm a mente subjugada por problemas de que procuram fugir, usando o corredor enganoso que leva à loucura. Diversos suicidam-se propositalmente, pensando escapar às frustrações que os atormentam em longo curso. Numerosos anseiam por alianças de felicidade, que os momentos de sonho parecem prometer, despertando depois cansados e desiludidos. Moçoilas objeto e rapazes negociáveis são vítimas de hábeis exploradores que os aliciam e empurram ao Pantanal, extorquindo dinheiro de vítimas imprevidentes, enquanto os afogam no lodo, sem possibilidade de salvação. Pessoas responsáveis, portadoras de inquietações que fazem parte do processo de evolução, deixam-se mergulhar na bacanal inconsequente
sem pensarem no dia seguinte. Raros divertem-se, descontraem-se sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consunção de todas as reservas de dignidade e respeito nas fornalhas dos vícios e na embriaguez dos sentidos. Silenciou e olhou em derredor, abarcando o espaço arborizado e a movimentação socorrista, logo concluindo: por isso, os benfeitores da humanidade assinalaram a Allan Kardec que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o homem, por fim, regenerar-se-á ao influxo da própria dor e sôfrego para fruir o amor que lenificará as íntimas inspirações da alma. Chegamos ao núcleo diretor, onde eram tomadas as providências de importância, as decisões para as questões de emergência. Está narrando Filomeno. Porque o emérito Bezerra se aproximasse dos assessores diretos, deambulei pelos arredores, procurando melhor identificação com os operosos servidores e seus auxiliares. Essa parte que vem agora é sensacional. Subitamente fui colhido por uma surpresa que me tomou de emoção feliz. Vislumbrei um diligente cooperador que me fazia recordar célebre poeta e compositor, cujas músicas populares foram-me familiares quando na terra. Circunspecto, ele atendia, gentil, sem alarde nem afetação, ao trabalho que lhe fora confiado. Acerquei-me, indaguei-lhe o nome, confirmando a suspeita quanto à sua personalidade. Sem qualquer indelicadeza, inquiri, para minha própria aprendizagem, como conciliava a sua atitude de ex-sambista, vinculado às ações do carnaval, com a atividade atual, longe do bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. O amigo então assumiu uma posição meditativa e, sem ressentimento, me respondeu: enquanto na terra, sentindo muitas carências e conflitos, compreendi a alma, as dores, as aspirações do povo, colocando em música de samba e outras os dramas e tragédias do bas fond, as angústias dos desamados, no entanto, amorosos. Sem resistências morais, resvalei não poucas vezes, carpindo na soledade e na fuga pelos alcoólicos e drogas outras, o tormento que não me deixava. Amei muito, certamente que um amor desconcertante, aturdido, que passeava pelos bares de má fama e cabarés, sorvendo toda a taça de aflições. Sob a sua ação, tentei falar, em música, das ansiedades e dores lancinantes que vergastam a alma sensível dos infelizes, erroneamente considerados párias sociais. Eles, nós, tombáramos, sem que houvéssemos perdido o sentimento, as emoções. A desencarnação colheu minha vida física ainda jovem. Despertei sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos pelos quais transitaram em largas aflições. Eu houvera sido mais um fracassado do que um infelicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retratando situações e acontecimentos do coração que provocam emoções positivas. Embora não fosse eu um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, a minha memória gerou simpatias, e a mensagem das músicas provocou amizades,
graças a cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Passei a compreender as finalidades superiores da vida que eu malbaratara, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando desde então a composição de outros sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. O carnaval, para mim, é passado de dor, e a caridade, hoje, é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após o inverno demorado e sombrio. Calou-se, sorriu algo triste para logo concluir. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa e o bem soberano tudo conquista. Abracei-o, diz Filomeno, reconhecido, e fui-me adiante, a meditar nos apontamentos vivos que acabara de recolher. Como eu disse anteriormente, este texto que eu acabo de ler para vocês é o capítulo 6, Lições Proveitosas da Obra Mediúnica nas Fronteiras da Loucura. Uma das obras consultadas para essa reflexão. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, o Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula. Por quê? Eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, desejando que fiquemos todos em paz com Jesus. Feliz Carnaval e um forte abraço.